começar aqui a falar, tá? Quem chegou depois, a live vai ficar gravada. E a gente vai falar aqui por que que o tarô ele é um oráculo, né? Primeiro a gente vai entender, afinal, o que que é um oráculo. Fê, você quer começar a falar? A Fê já até fez algum vídeo sobre isso, um IGTV falando sobre o que que é o oráculo. Diga aí. Me intriga muito essa questão dos oráculos, né? Porque, como eu falei, né? Desde que o ser humano é ser humano, ele usa coisas ao seu redor como ferramentas oraculares, né? E o oráculo, né? E até bebendo um pouco da fonte de Jung, né? Acho que quem é tarólogo acaba gostando muito, né? De Adoro Jung, Jung. porque ele acaba falando muito dessa questão do oráculo como uma ferramenta de conexão com o nosso inconsciente, né? O oráculo ele traz essas respostas que já estão de alguma forma De dentro da você. gente. Só que ao longo da nossa civilização a gente foi se desconectando com esse nosso inconsciente, né? O homem contemporâneo ele não consegue mais, né? A gente tem muitos outros estímulos, então assim não consegue mais se ouvir, né? Então é isso. Jung vai defender que a gente precisa desses oráculos para que de alguma forma a gente acesse esse lugar do inconsciente. E aí, até se a gente for pensar um pouco na história oracular, né? A história fala muito do oráculo de Delfos, né? Que tem até uma frase no oráculo de Delfos, né? Conheça-te a ti Conheça a ti mesmo, mesmo. o universo e os deuses, né? E só um parênteses, né? É muito interessante que, assim, essa frase, conhece a ti mesmo, tô aqui com a minha cola, gente. Eu também, eu tô Para eu não me perder. Essa frase, ela muito remete ao homem como o centro do conhecimento. Então, é como se você, através do autoconhecimento, você pode obter as respostas que você precisa, né? Então, coloca de novo o homem no centro do universo, né? Tipo, atuando como um microcosmo dentro do macrocosmo, né? Tem essa concepção, que é essa valorização aí do homem. Então, essa frase é bem forte, bem simbólica, né? E tem total a ver o com... final da frase é isso, assim, porque se o que você procura não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Então, Maravilhoso. isso é muito forte, que fala muito desse lugar da gente, desse momento que a gente precisa se silenciar, se escutar de alguma forma, ou entrar em contato com esse universo simbólico dentro da gente, né? Uhum, E aí entra o lance da sincronia, que você também gosta de falar bastante. Pode isso, até falar mais sobre o que é esse lugar da sincronia, que eu acho que está muito ligado ao oráculo, né? total. Quando essa resposta fora se liga essa resposta dentro. Porque o Jung, né, ele estudou tarô, né, ele estudou astrologia por conta também dos arquétipos, por conta dessa coisa do inconsciente, e ele desenvolveu essa teoria da sincronicidade. Então, o Jung ele fala muito isso, né? Quando a gente busca as respostas, né, o nosso inconsciente ele se organiza para trazer essas respostas à tona. E tem muito a ver com isso que você acabou de falar. A gente já tem as respostas dentro, a gente só está precisando tirá-las de dentro. Então aí a gente tem o insight, né? E, eu vejo muito assim que as sincronicidades, né? Que significa o quê? Sincronicidade é uma coincidência significativa para quem vive. Ela tem um significado a partir da experiência subjetiva de quem passa, né? Então são aquelas coincidências que você fala, caramba, né? Isso aqui de novo esse assunto. Então alguma coisa está aí querendo me dizer. Só que isso só tem um significado porque você já está buscando um tipo de resposta. Né? Então, Sim. você fala, nossa, mas por que, que o tarô bate? É bruxaria, não sei o que lá. Através da teoria da sincronicidade, é assim, você está buscando uma resposta, né? O seu inconsciente ele vai se organizar para você acessar esse tipo de resposta, né? E o tarô, como ele traz essas imagens, né? Ele traz esses arquétipos, né? Os arquétipos, eles são esses modelos universais, eles são essas imagens que a gente tem latente no nosso inconsciente. A gente consegue obter essas respostas, aquilo que a gente procura através do tarô. Super. Por isso que é muito importante a gente ficar prestando atenção no universo simbólico que nos rodeia, né? E eu acho que assim, o primeiro grande oráculo são os nossos sonhos, né? Porque de alguma forma é o inconsciente tentando é, fazer rearranjos, né? Contar histórias, né? À toa que assim, a gente tem o inconsciente individual, tem o inconsciente coletivo, Coletiva. né? Mas tem o inconsciente coletivo
também, assim. Por exemplo, até descobri isso há pouco tempo, mas eu tenho um gato preto, ele é super assustadinho. E eu fui com a minha terapeuta, que ela também tem um gato preto, ela falou, Fê, você sabia que os gatos pretos, eles sentem mais rejeição do que os outros gatos? E não necessariamente por conta da história de vida dele, mas por conta desse inconsciente coletivo. Coletivo. Então, tudo a gente acaba acessando, né, esse universo simbólico. E os sonhos acabam sendo esse primeiro lugar, né, de conexão com o simbolismo. Por isso a importância da gente entendendo o que esses símbolos significam para a gente. E os oráculos também, né, ao longo da história e da humanidade, é um grande exercício de decifrar símbolos. Porque tem gente que, é isso, vê oráculo na nuvem. Antigamente tinha muitas essas coisas, né, de matar o animal, pegar as tripas e ver o que aquilo quer falar. Então tinha de tudo, ossos, né, crânios eram usados como Tem oráculo, tudo, borra de café. café, os búzios, né? Então, assim, tudo pode ser uma ferramenta oracular. Você pode E criar o seu próprio oráculo. isso, e você ainda pode criar o seu próprio oráculo, que eu acho muito legal esse lugar também, né? Então, assim, o livro pode ser um oráculo, né? Você definir que, tá, eu pedi aí para o universo, Já eu fiz quero, e isso. pega o livro aleatório, abre, põe o dedo ali e aquilo vai te trazer alguma resposta. Então, assim, antigamente, né, jogar graveto, É. então tem de tudo. E é Se legal, vocês assim, puderem. essa coisa do livro, você fazer isso, por exemplo, com um livro de poesia. Você abrir um livro de poesia, mas mentaliza antes, intencional, alguma coisa que tem a ver com o seu momento aí. E, cara, é incrível, né? Eu acho que tem muita essa coisa da intenção, né? Porque para um oráculo Sim, funcionar, você tem que intencionar antes, você tem que perguntar. Então, assim, isso vale também para o tarô, né? Essa coisa da pergunta, da intenção, ela é muito importante para um jogo, porque não adianta nada você apenas fazer um jogo, mas se a pergunta está mal elaborada, você não vai nem conseguir interpretar aquilo. sim, acho que definir bem essa pergunta é o primeiro ponto, o primeiro desafio, né, para que você. Porque no final é isso, né? O oráculo, até no filme Matrix, né, tem um momento que o Neo conversa com o oráculo e o oráculo fala: você só vai receber as respostas que você está preparada para receber. Exatamente. Estava preparado para receber. Porque não adianta vir coisas e você não é o seu momento de Ou receber você não aquela querer informação. enxergar, tem isso de você suportar ver isso, né? Suportar você conseguir acessar essa resposta. E eu acho que assim, o tarô, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, e também pelo que eu aprendi, o tarô ele tem isso de trazer à tona também as informações que você consegue lidar. Tem gente que às vezes tem medo de um jogo de tarô, cliente já veio falar, nossa, eu tenho um pouco de receio disso, de não sei o que lá, de parecer alguma coisa que, né, alguma coisa ruim e tal. Mas eu acho que nunca um jogo de tarô vai trazer aquilo que você não consiga lidar, né? O tarô ele não vai te violentar, né? Então ele vai trazer aquilo que você está pronto para receber, aquilo que você está pronto para acessar. Que às vezes tem gente que vai muito em vidente, né? Vidente é uma outra conexão, né? E aí a vidente às vezes fala umas coisas que também, né? Então, acho que também separar um pouco, né? Não necessariamente uma vidente, toda taróloga é vidente, né? Então, às vezes tem muito a ver como essa informação ela é trazida mesmo. Já que a gente até está falando do tarô, né, acho legal falar também qual é a diferença, né, sistêmica do tarô com o oráculo Com outros comum, oráculos. dos oráculos, né, que a gente falou. Acho que tem muito essa coisa, né, que, assim, né, até contando um pouco da história do tarô, que baralhos, né, os baralhos em si, eles são umas coisas muito antigas, né, acho que surgiu na China, na Pérsia ali, o I Ching, né, até pensando em oráculo, é um dos livros de conhecimento da humanidade também mais antigos que a gente tem aí, né, e aí, né, até onde a gente sabe, mais ou menos, né, que o tarô chega aí no século XV aí, né, 14, 15 na Europa. Tanto que os arcanos da corte, né, foram Os de Marselha, né? o de Marselha. Chegou, foi mais ou menos no século XV. E que aí, a partir daí, a gente começa a ter essa estrutura do tarô, né, que é esse total aí de 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores, né, que são essas São grandes os trunfos. leis, os trunfos.
E aí temos também a estrutura dos 56 arcanos menores, né? Sendo deles 16 arcanos da corte, que isso vem muito da época da Europa mesmo, aquela Uhum. época mais... E aí a gente tem o tarô com essa diferença, né? De estruturação mesmo. E aí os outros oráculos, eles não precisam necessariamente respeitar, né? Essa estruturação. E aí, a partir, né, do Marselha também, né, a gente, o mais conhecido, a gente tem aí alguns outros desdobramentos, né? Muitas casas iniciáticas, né, ocultistas, fizeram estudos, né, o Rider-Waite é um desses, para poder realmente fazer uma releitura aí do Marselha, que acaba trazendo um pouco dessa visão aí pra gente. Então é isso. Então, um oráculo, ele pode ser de várias coisas, né? Eu acabei esquecendo de separar aqui os oráculos. Você tem algum aí que você separou para... Eu separei Eu, alguns eu aqui, tenho, né, eu tenho aquele oráculo do pão, né? Não sei se vocês conhecem, eu adoro aquele oráculo do pão. Mas um oráculo, ele não segue a estrutura do tarô. O tarô, ele tem que ter essa estrutura aí de 78 cartas, né? Os maiores, né? Os 22 maiores os 56 menores. Um oráculo, não, ele não segue essa estrutura. Mas ambos são um oráculo. sim, Tem isso, nem tem essa... todo Nem todo oráculo é um tarô, mas o tarô é um oráculo. isso, isso que eu ia falar. É isso, eu tenho uns assim, eu separei aqui, né, tipo, de oráculos ao tarô, a gente pode começar falando dos oráculos. Tem um que eu amo, que são das cartas xamânicas, abre aqui quem vem até a Ah, cobra, é incrível esse. né, do despertar. Então, assim, tem um símbolo aqui também universal que ele vai falar com a gente, então ele é muito baseado aí, É, né, nesse de poder que a gente pode acessar e falar com a gente também. E ele tem um livro super legal, né, super muito completo. bacana. Acompanham, né, esses livros mais completos também para poder falar. Outro oráculo que eu amo, que eu tenho, é um de Piracanga, que é o oráculo da iluminação, né? Foi canalizado, né? Como eu falo. E esse oráculo ele também ele vem com umas mensagens, né? Umas imagens. Esse aqui é de liderança, Bem né? bonito. E aí também tem um livrinho que acaba ajudando a como acessar essa informação. Tem outro que eu amo, que é o Art Oracle, né? Ah, eu E adoro esse. Adoro esse ele é daí. baseado ali. E eu acho ótimo porque, assim, cada vez que eu tiro ele, eu conheço um artista É, novo, eu consigo dos me aprofundar aí artistas. nos artistas. Amo. E eu acho incrível como eles também Tira, conversam, tira um assim. pra gente aí, tira agora. Vamos ver Eu o falo que ele é mais oráculo das subjetivo. artes. O que tem a ver? O que traz pra gente hoje? Qual artista? Ele é mais subjuntivo, né? Que ele vai nesse mundo, nesse universo mais. Gustave Colbert, né? Que ele tem esse quadro que eu acho que é o centro do mundo, né? Que é essa mulher com a perna aberta, que ele fala Aham. muito desse da vagina. E aí, bom, o primeiro símbolo que a gente tem aqui é uma orientação para a vida. É Fight the Power, Paint the Powerless. Né? Ou seja, você pode até me ajudar, porque o meu inglês é bem desligar, mas é isso, né? Lutar com poder, né? E pinte, e pintar também, né? Através desse poder. E aí, bom, que eu acho que é muito esse momento que a gente está vivendo, né? De lutas, de também da gente encontrar o Acessar o seu nosso poder, poder é. e acessar o nosso poder também através da arte, né? Como é que a arte também acaba entrando nesse lugar, né? De protesto, assim. Mostra de Aí a novo segunda... só a capinha do oráculo para quem entrou. Ou não, que a gente está falando aqui do oráculo das artes, que é dos artistas, né? Que tem artistas contemporâneos e também outros artistas aí mais conhecidos, mais consagrados. É maravilhoso esse. E eu tirei essa cartinha do Gustavo Colbert, não sei como é que pronuncia direito, mas aí sempre ele vem com uma orientação para a vida, para o trabalho e uma mensagem de inspiração, que é o ícone do olhinho, né? E aí essa orientação para a vida é isso, tipo, mostra o que você vê, não o que você sabe. Então, essa importância também da gente compartilhar nesse momento, né? Trocar informação, compartilhar aquilo que a gente está
essa leitura que a gente está tendo desse momento, né? De É, que fato, às vezes eu acho que você tá muito aberto às coisas que você vê sem ou talvez um pré-conhecimento, às vezes um pré-julgamento, você apenas receber aquilo que você sabe, sem tentar rotular as coisas e colocar numa caixa. Que, gente, internet aqui, qualquer coisa que você fala, você já é cancelado, você já é julgado. E a gente e falta um pouco disso, né? De você compartilhar o que você vê sem ser exatamente o que você sabe, né? total. E aqui a última é uma inspiração para a vida, assim. Faça da sua arte, aqui ele fala, may your art help finance your legal fees. Legal fees Fiz não sei se é de FII mesmo. taxa, FE. Isso. Faça que a sua arte, de alguma forma, financie, né, os seus impostos, Ah, assim, por sim, aí. sim. Que é isso, ele é mais subjetivo, mas eu acho que ele fala desse momento que a gente precisa também encontrar a arte como uma ferramenta de protesto ou de informação, né, de troca de conhecimento. E é Mas é um interessante. oráculo que eu gosto muito para trabalhar essa parte de criatividade. Exato, e é legal assim, às vezes você conhece um artista novo, né? E é legal assim dizer que a arte ela trabalha aí com símbolos, com imagens, né? Tanto e o tarot também. Ele é totalmente simbólico, ele é imagético, né? Você extrai o significado através às vezes do impacto daquela imagem, né? Então aqui falando, Né? esse é do Eu acho que faz muito Rider-Waite, sentido. e Também falando o dele aqui, né? esse, Então, assim, é, um bebê da pegar o da lua aqui também, do Raider. eu queria falar um Que pouquinho do. Agora vamos falar um pouquinho do Marselha, depois para a gente entrar um pouco mais no do Rider-Waite, porque o do Marselha, ele é considerado o primeiro tarô, né? Então ninguém sabe exatamente como surgiu ou quem criou, né? Ele não veio com um livrinho de explicação, o de Marselha, como o do Rider-Waite, por exemplo, que a gente sabe quem que é o autor, e ele explica por que que ele mudou lá a ordem da força e da justiça, ou melhor, nem explica, né? Porque eu até anotei aqui a explicação dele. Mas assim, o de Marselha, ele surgiu aí, não sabe se direito é no norte da Itália, aí na França, no século XV. E eles tinham fins lúdicos, as pessoas jogavam, era da jogatina, era para se entreter, né? E com o tempo ele começou a ser sistematizado, né? Os cartiers que faziam essas ilustrações, né? Essas impressões, eles começaram a sistematizar e padronizar o tarô. Mas ele era muito assim, como a imprensa era ainda escassa, não era todo mundo que tinha acesso. Então, o tarô, ele era aí para jogatina, para o jogo e para uma elite, né? Ele era totalmente elitizado, né? Totalmente aí para jogo mesmo, né? até Então, porque ele jogar do baralho mesmo, né? Não é, nasce logo o tarô. era como um jogo normal, só que aí o baralho mesmo que a gente usa aí para jogar truco, tranca, sei lá, ele tirou, né? Só tem o Joker lá, o louco, que é o único coringa, né, que sobrou, de resto todos os outros foram retirados, né? Então, o interessante é justamente por não ter essa explicação prévia do de como surgiu esse tarô de Marselha, o que significa as cartas, você meio que é obrigado a mergulhar nelas. Você é obrigado a refletir sobre as imagens e ver o que elas trazem, né? Então, um livro que eu recomendo é esse daqui, do Jung e o Tarô, né? Que o livro ele fala exatamente disso, como que a gente não tem esse acesso prévio, né? Do por que que como que o tarô de Marselha surgiu, por que que o cara lá que fez, o que que ele estava pensando, a gente é obrigado a refletir sobre as imagens, né? Então isso que é interessante. E o universo ele é simbólico, né? E o tarô ele vai falar muito daquilo que a gente chama de jornada arquetípica, que é a jornada do louco, né? E depois disso, né, enfim, tem toda uma narrativa construída sobre o mito do herói. Então as Isso. coisas elas acabam se conversando muito a partir desse simbolismo. Por isso que quando a gente começou a estar falando de oráculo, a importância de você entender nesse mundo simbólico e de você também fazendo essas condições, né? Esses condicionamentos que a gente falou, de que é isso, eu uso o pêndulo, por exemplo, né? Se o pêndulo rodar para o lado
direita, ele vai ser o meu É, sim, pro lado esquerdo não. Então, assim, tem que ter essas convenções. é tudo a intenção Em que você alguns. coloca, o significado que você coloca. Qual versão que você tem do de Marselha aí? Eu tenho um que eu acho muito horroroso, que é esse daqui. Cara, esse aqui foi o primeirão que eu comprei, nem tô com a cartinha dele aqui na mesa. Mas assim, porque Super como, por que que eu bonitinho. comecei a ler tarô? Foi minha terapeuta na época, ela falou, Fê, você deveria ler tarô para confiar mais na vida. E eu falei, Maravilhoso. pô, assim, isso, né, há 5 anos atrás já, e eu falei, mas tarô, aí, porque para mim já havia coisa da vidente, né, não é que nem tá hoje, que tá todo mundo acessando esse conhecimento. E aí ela falou, vai lá na livraria, escolhe um tarô que te chame a atenção. E eu, Essas como ariana, você sabe, conexões, assim, da vida, as conexões misteriosas da vida, né? Sincronicidades. e eu não sei se é porque eu sou ariana, eu gosto muito da origem das coisas. Sempre gostei de ler etimologia de palavras, sabe? De onde que nascem as coisas, né? Ou pelo menos de onde que a gente tem esse conhecimento É, inicial. E aí eu vi que o Marcelo era o primeirão, então eu falei, eu é. vou a partir dele fazer esse meu estudo. Eu, Então eu comprei mesmo na livraria, ele vinha com um livrinho assim, isso. mais rústico, né? E aí para poder começar a ter esses primeiros acessos ao tarô. E assim, Eu também escolhi o de Marselha. Comecei primeiro fazendo um curso, eu nem tinha. Eu tava fazendo um curso de astrologia na época, aí no lugar que eu tava estudando ia ter um de tarô, eu falei, vou fazer, acho super interessante, né? E eu nem tinha um deck de tarô, aí eu comprei esse daqui, que é acho que o mais comum, mais baratinho. Ele vem com um livrinho. Só que, gente, eu acho ele muito feio, as ilustrações, o papel, ele é meio brilhoso, super assim, acho horroroso, assim, em níveis de arte mesmo, de estética. Mas ele serve, tá? Ele serve. E tem outros mas que ele são tem muito mais, colorido. mais elaborados, o papel tal, e aí são mais caros também. Mas é que é uma questão assim mais estética que eu não curto, mas na época eu comecei aprendendo por esse. E eu escolhi o de Marselha justamente por ele ser o mais tradicional. Que eu queria começar pelo o que remetesse ao primeiro, né? A essência do tarô. Só que tem uma coisa, o de Marselha, diferente do Rider-Waite, ele tem esses aqui, os numerados. E aí, É, quando eu comecei, eu falei, caramba, qual que é o paus e qual que é espadas? super, essa sempre é a minha dúvida. Eu jogava o jogo achando que era tudo de espadas, só que era paus, eu interpretava errado, eu jogava pra mim, né? E é assim, cara, eu sempre que tinha que jogar com o livro do lado, porque eu nunca lembrava, né? Esse aqui é o de espadas, né? Que ele tem essa coisa mais curva aqui. E esse aqui é o de paus. Mas, gente, olha isso, imagina. Você tá aprendendo e olha as figuras como são parecidas. Como que você vai Tanto que quando a gravar gente está aprendendo, vão ficar mais nos maiores, né? ou Porque calos os menores maiores? são mais complexos. Pior é o que você compra na feira, aqueles de 20, 40 conto. Mas assim, Mas é, para mim é democracia ser 20, às 40 vezes para conto. começar, às vezes para você começa com qualquer um, mas assim, eu tinha muita dificuldade, eu tinha que estar com um livrinho e os menores eu comecei aprendendo sozinha, né? Eu pegava livro de consulta e porque o curso que eu tinha feito era só de maiores. Então, nossa, era um terror. Era assim, para conseguir interpretar, Os menores eu ia muito pela numerologia, assim, porque é isso, depois que eu também comecei a acessar, eu falei, vou começar a estudar, né? Então também fiz cursos. E aí o conhecimento vinha muito por esse lugar da numerologia também. E aí você começar a separar pelos 4 elementos, os que menores, ajuda. aí eu consegui começar a ter esse contato aí maior. Mas o de Marselha, para os menores, ele é complicado Ele mesmo. é bem complicado porque tem essa semelhança que eu acho aqui bizarra. Não sei se vocês concordam, Sim, mas, gente, o paus e a espada são muito parecidos. Para quem está começando assim, e eu realmente eu quero mudar o meu deck de tarô de Marselha, porque eu não estou satisfeita com ele. Faz muito tempo que eu não uso ele, né? O meu passei a usar ele, tipo, se eu vou viajar para algum lugar, assim, que, né, eu levo ele, assim, tira foto. Um outro livro que Mas, eu recomendo, gente, para quem curte Marselha, eu acho interessante conhecer, é esse daqui. Ele é sim, bem bacana, ele vai bem profundo no de Marselha, tá? Ele é bem legal esse livro.
Mas eu acho que ele é super importante a gente entender aí, quando vai estudar tarô mais a fundo, a gente entendeu o primeiro tarô que surgiu, que é o de Marselha, né? Porque o do Rider-Waite, né, que a gente fez, eu e a Fê, a gente teve a mesma professora aí, Edi De Luca, maravilhosa, e a gente aprendeu muito com o do Rider-Waite também. Foi com o tarô que eu comprei depois. Ops, que eu vou... Sim, que o Rider-Waite ele já tem essa diferença dos menores, né? Terem... Óbvio assim, vai ter diferença nos maiores também, Esse levando em daqui que eu consideração. comprei, o Original E, Deck. e a Pamela Smith, né, que é a ilustradora, que ela até foi resgatada, né? Mas agora, assim, a É, importância dela, porque tem também linguagens dela aqui na e é legal falar assim, que tem várias versões esse do Rider-Waite. Eu acho, tem esse, tem um que é menorzinho até, que vem numa latinha, que é uma gracinha. graça. Esse Eu daqui acho que talvez vai eu... ter É. também esse Mas clássicozinho, assim. cuidado, gente, na hora de comprar o do Rider-Waite, porque às vezes você vai comprar uma versão horrorosa, horrorosa como esse daqui, tá? Então, se você tem essa frescura que nem eu, da qualidade estética do tarô, eu aconselho esse daqui, que ele, ou da latinha, que é uma graça. A latinha é linda. E é interessante que assim, o senhor Rider-Waite, né, que foi o tarô de... Esse tarô ele surgiu ali nos meados do século XIX, né, que foi o boom do ocultismo ali na Inglaterra. E o Rider-Waite ele fazia parte aí da Golden Dawn, né, tipo, e Rosa Cruz, ele participava de várias aí escolas esotéricas. E ele fez umas alterações de acordo com o que ele achava conveniente, né? Mas eu acho interessante que ele foi bem sincero. Me perguntando se a gente pode explicar o que é o arcano Podemos. maior e o menor. Vamos explicar o que é o arcano maior e o arcano menor. O arcano maior, eu vou falar aqui e a Fê fala também. O arcano maior, ele tem uma relação com os arquétipos, tá? Então ele representa um conceito, uma ideia mais abstrata. Então ele tem um peso maior numa leitura, quando você joga o maior e o menor. O menor, ele vai dar um contexto, ele vai dar um cenário de uma situação, ele vai dizer como que essa ideia do maior, às vezes, está se desenrolando na realidade de forma mais concreta. Ah, acho que é isso mesmo, né? Os maiores são essas leis universais, que é isso que eles carregam mais, né? Esse simbolismo arquetípico de alguma maneira. E os menores, eles estão no coração do maior, né? Eles falam da nossa vida mundana, que é o que está mais próximo, né? Esse cotidiano que nos arrodeia. A gente pode fazer peguei aqui dois. Aqui. Imagina que você tira ali, quando a gente coloca maior com menor, é o método europeu, né? Tem gente que coloca separados, eu sempre jogo de duplas, tá? Jogos específicos que eu uso apenas um ou outro. Então, por exemplo, você tirou assim para representar o seu momento lá, como que eu tô numa situação, você saiu com o mago com esse dois de espadas. Gente, o mago, ele é uma figura aí super jogo de cintura, criativo. Ele elabora várias mil e umas estratégias aí. Não mil e umas estratégias, mas ele é tipo, ele tem uma coisa do improviso, tá? Com esse arcano aqui, esse dois de espadas, eu acho que essa espontaneidade aqui do mago, toda essa desenvoltura dele, já fica um pouco abalada. Ele vai ficar um pouco dividido, ele vai ficar num conflito interno. Talvez ele não confie um pouco nessa espontaneidade, nessa capacidade dele se expressar. Ele já está dividido, tá? Porque esse arcano menor, ele fala de um conflito interno. E é um conflito mental. É como se fosse o coração versus a razão, né? Você fica dividido, né? E o mago, ele já tem uma coisa do mental forte, né? Desse raciocínio rápido. Então, com isso, ele não vai ficar mais espontâneo. Ele não vai ficar, talvez, tão criativo. Ele não vai conseguir elaborar as coisas com uma leveza dele, propriamente dita. Sim, Fê, dê sua tá. interpretação, por favor. Não, acho que é isso, assim, que eu acho que o mago, ele fala da gente já ter ferramentas para poder dar esse primeiro passo, né? Os inícios, né? Ele Uhum. é um número mas, assim, ao mesmo tempo, talvez esse mago aí, ele esteja muito sem campo de visão, é isso, ele está com o chakra cardíaco fechado, ele mesmo, né, botou essa fenda no rosto, de alguma maneira, assim,
ele tá muito travado, Tá mas ele travado. ainda não entendeu que se ele der esse primeiro passo, talvez ele comece a se desbloquear, né? Talvez ele queira estar com a coisa na mente mais preparada para poder soltar aí as suas É ferramentas. bem Então, isso. é muita briga entre a mente e o coração. Ele fica um mago travado, ele tira essa espontaneidade, essa capacidade de iniciar, ele trava. Ele, tipo, não vai, então ele fica conflituoso. Então já interfere, né, na expressão desse mago. Então, quando você vai ler, assim, um jogo duplo, o maior ele tem uma predominância, mas isso daqui vai influenciar completamente como que esse maior tá se desenrolando, tá? Mas se você está começando, é isso, né? Os maiores eles já têm símbolo para uma vida, assim, Para quem né? tá Dá para estudar começando, para a vida toda. para quem tá, Então, assim, começar com esses maiores. você Pedir orientação com os maiores. pedir, para quem está começando e não tem ainda muito contato com o tarô, começa com os maiores, pegando uma orientação para uma questão que você tem, você mentaliza e pega apenas o maior. E aí, não para os menores, né? É mais para os maiores. É um nível, né? Quando você já está com os maiores bem afiados, aí você começa a introduzir os menores. Você vai aos pouquinhos. Bastante mais complicada essa leitura de pares, né? Mas só os maiores acho que também já ajudam bastante coisas. Talvez os menores consiga isso, né? A gente entrar mais a fundo nessa camada. Né? E eu gosto do tarô porque ele também tem essa linguagem que ele é até um pouco mais psicológico, né? Mais comportamental, por ele beber um pouco dessas fontes. Diferente talvez do baralho cigano, que eu acho que ele já é mais do dia a dia. Assim. Mas obviamente que tudo depende da pessoa que está manuseando no final das contas. Como entender melhor os arcanos menores? Olha, então, agora que eu acho esse tarô aqui do Rider-Waite, ele é ótimo para você entender os menores, tá? Sim, eu também acho. Por quê? Porque a Pamela Smith, ela fez esses desenhos aqui dos menores que ajudam a entender já. Eles são cenários, eles não são apenas os símbolos, não são apenas as taças. Esse aqui é o da corte. Olha, se você olhar isso aqui do de Marselha, você vai Aí você falar, fala, vixe, cara, mas o mas que significa esse? Tem 9 de ouros. Qual que é esse? É o 9 de ouros, esse? de ouros. Mostre o 9 de ouros Deixa eu né, mostrar aqui. Rider. Eu acho maravilhoso o 9 de ouros. Cadê meu 9 de ouros? Ai, não tô achando. Socorro, Fê. E o tarô, eu acho que esse como entender, né, os arcanos menores, eu acho Aqui, que aqui, aqui. é se debruçando nessa simbologia. Olha Olha a isso, né? diferença. Olha a Essa mulher, riqueza. essa rica, plena, diva, 9 de ouros. E esse 9 de ouros que é apenas esses pentáculos aí que você não entende. Você já olha pra essa imagem e você fala, cara, tô plena aqui, toda a minha É muito realização, tudo que eu construí aqui pra mim, tô aqui divando. Você já começa a entender muito mais. Então você às vezes consegue passar isso pra pessoa, né, que você tá atendendo e também pra você. a O... pessoa só de olhar essa imagem, ela já tem Já muitas entende. referências, assim, né? Ela já consegue entender. E aí o tarô é meio que sobre isso, né? Sobre você olhar para Isso essas daqui. imagens. Esse 10 de Essa toda espadas. O 10 de espadas pessoas ficam assim, ai meu Deus. é uma coisa feliz? Não. É autoexplicativo. Só de bater o olho e falar, a desgraça. Mas descansou, né? Olha aí, descansou, terminou um Mas já ciclo. acabou. A parte boa é que já acabou, gente. Já finalizou. Então, tem essas diferenças. E uma coisa que eu percebi, antes, quando eu estava começando a estudar os arcanos menores, né? Eu lia muito o livro do Ney Naif, né? Que foi um dos primeiros que eu vi, assim, com explicação dos menores. E também usava muito esse livro aqui, ó. Tarô Mitológico, da Liz Green, que, gente, eu usei tanto que ó como ficou o livro. Não, e a base do nosso conhecimento humano ficou nas mitologias, né? Então, beber da fonte da É, mitologia é muito só incrível. que o que acontece? Tem uma diferença na forma como, por exemplo, o Ney Naif coloca certos arcanos menores, e aqui como que você lê aqui no mitológico. Então, assim, aqui, esse 4 aqui de copas, ele fala de uma coisa desanimada, né? Não tá vendo as oportunidades, aí tá fixo aqui em algo que só traz tristeza.
Mas, por exemplo, no livro, acho que do Ney Naif já tem uma outra explicação. Então, eu percebi que tinha certas diferenças. Quando eu lia o mitológico era um, quando eu lia outro livro era outro. E, às vezes, os menores você encontra menos biografia, você encontra mais dos maiores do que dos menores. Né? Então, é importante... Condicionamento, essa coisa do deck às vezes influencia muito na interpretação. Porque não tem como você falar que esse 4 aqui é uma coisa positiva. Você olha para a figura e te passa outra coisa, não tem como você dizer. Então, às vezes entender na hora de você escolher um deck, né, o que se afina mais? Se você vê um 4 de copas como algo positivo, e às vezes eu já aprendi isso num curso, num professor que ele tinha uma linha mais cabalística, né? E o 4, ele, na linha, quando a gente fala de cabala, o 4 ele é estável, ele é ótimo, né? Então, a visão dele já com esse 4 aqui desanimado já não afina tanto, né? Sim. E aí a escolha do tarô no final do oráculo vai muito da afinidade. É isso que a gente falou, da pessoa ir olhar, ver o que faz sentido, né? Talvez ir evoluindo também, eu digo assim, né? Ir agregando outros oráculos, outros tarôs, mas justamente que comecem a conversar mais com essa linguagem que ela quer. E o Davi falou aqui, ó, eu percebi que me conecto mais com o de Marselha porque ele é mais abstrato, então estimula mais a conexão e intuição. Vou entrando na carta e sentindo a vibração. Porque eu acho que é um exercício também super. Um exercício que eu super indico também para as pessoas é desenharem. Eu adoro desenhar os arcanos. Que aí você vai adentrando nesse simbolismo e às vezes você inclui novos simbolismos também para si, né? Então acho que isso vai, que eu despertar a intuição para mim é muita gente. Intuição vai é o caminho curto entre toda essa cachola de conhecimento que a gente carrega, né? Então, assim, acho que tem esse lugar do estudo, a gente já estudando e colocando isso dentro da gente. Tem esse lugar do inconsciente, que a gente também, coletivo, que a gente consiga acessar. Mas eu acho que também vai de cada um, assim. Com certeza o de Marcelo te dá mais margens para essas interpretações e talvez do Harder e Smith eles teriam mais com simbolismos um pouco mais fechados. Mas mesmo assim tem muitas coisas que abrangem, né? Que dá, por exemplo aqui, esse 2 de ouros. Ele tá dividido, mas ele tá tentando equilibrar, sabe? Então, assim, às vezes não são... Você também dá para você ir mais a fundo. Que, esse 6 de copas, que, gente, é uma polêmica. Tem gente que fala que é nostalgia, passado, saudosismo. Não, mas é o jardim que você cuida, é uma cura interior também. Passado, já vi em lugares que esse menor ele é um anão. Assim. Que é uma criança, é um anão. Eu, por exemplo, eu vejo mais esse daqui como fosse uma cura interior, assim, mais de você cuidar do seu jardim. Aí pegando mais como um 6, o número de equilíbrio. Então, se ele equilibra, então você, depois do 5 da crise, você vai para uma coisa mais de cura, então, não para uma nostalgia. Pelo menos jogando era o que se encaixava nas interpretações. Então, a prática também de você jogar. Então, esse exercício de você, às vezes, tirar uma cartinha para você, depois você colocando os menores, você vai tendo uma afinidade de que faz sentido para você. E essa atribuição que você dá para a carta é como ela vai funcionar, né? E às vezes até antes de... você pega essa carta, isso, pergunta para ela o que é que ela te traz de simbolismos, né? Você anota, desenha, beleza. E aí no final da noite, talvez você entende como é que foi o seu dia e aí você vai ler e estudar mesmo essa carta, né? Pega um dessas referências que a Cris trouxe, enfim, tem vários livros, que aí você pode entender mais a fundo. Então, acho que é uma forma de você, né, captar de uma forma lúdica e racional. Queria complementar isso que você acabou de falar, que é bem legal. Às vezes, quando eu, assim, pelo menos eu acho que quando eu tiro pra mim, sempre é mais confuso, né? Quando você tira pra você, quando você tá ali envolvido emocionalmente na situação. É bom ter um psicólogo amigo para poder ajudar. Quando você tá envolvido emocionalmente na situação, é mais complexo, gente. Então, assim, às vezes o que eu faço, quando eu tiro um jogo ali menor pra mim, eu deixo ele aberto, né? E fico ali absorvendo aquele jogo, né? E uma coisa que eu li aqui num livro que eu achei muito interessante é que, assim, quando você recebe uma resposta do tarô, que tem essa coisa do simbolismo, da imagem,
Por mais que o nosso ego, a nossa mente racional, ela não capte no momento, ela não tá conseguindo entender, fala, meu, o que esse jogo quer me dizer? Não tô entendendo um caralho do que esse jogo quer me falar. Aí você deixa ali o jogo aberto, porque o seu inconsciente, ele tá registrando. O seu inconsciente, ele consegue captar as imagens, ele consegue captar esses arquétipos, tá? Porque os arquétipos, eles estão presentes no nosso inconsciente. Então, só o fato de você, às vezes, deixar o jogo aberto, deixar aquilo entrar em você, você vai absorvendo, você vai acessando essas informações, você vai acessando o que você precisa. Então, é uma coisa que eu faço e que eu aconselho. Às vezes, você deixar a carta ali decantar dentro de você mesmo. Eu adoro dormir com a cana aqui do lado e isso influencia muito, realmente, né? A gente... E aí também é uma frequência, né? Uma frequência de luz, né? Tem uma numerologia. Então isso vai para essas coisas mais primordiais e realmente a gente acaba colocando isso dentro do inconsciente de alguma maneira assim. E abraçando esse arquétipo, né? Porque é o que é isso, né? A gente tem esses 22 arcanos maiores dentro de nós. Dependendo do momento da tua vida ou da área, você vai Você usando, né? você vai acessando. E é que o Davi falou, o 6 de copas às vezes me aparece, às vezes apareceu para mim como um amadurecimento emocional. Eu particularmente não vejo ele como um amadurecimento, eu vejo mais como às vezes o 9 de copas como um amadurecimento emocional. Mas aí tem que ver também às vezes o que se atribui para a carta, né? O contexto desse jogo também. Qual tipo de tarot está usando, É. né? Então, acho que varia um pouco mesmo. E às vezes é isso, depende da situação. A gente vai criando um repertório, Vai né? criando. Quando a gente vai lendo mais, enfim, quanto mais pessoas a gente vai conhecendo, mais histórias. Por isso que é bom, às vezes, né, as pessoas darem feedback. Uhum. Porque você vai entendendo aquela tua interpretação naquele contexto. Porque também tem um contexto, né? Que ele acaba influenciando aí nessa construção de Total, linguagem. né? E outra coisa que eu queria trazer aqui do Rider-Waite, né? Que uma das coisas que a gente percebe aqui desse tarô é que ele trocou o número da força e o da justiça, né? Porque o original, no Marselha, a força é o 11 e a justiça é o 8. E eu separei aqui a explicação do Rider-Waite para essa troca. O que ele alega? Boa. E o que ele falou? Que aqui é no Marselha, É. né? Já é o Rio 11. Ó, ele já fez outra, e é bem diferente também a imagem, né, da força a força é mais feminina, até mais sensual, eu acho, né? Bem mais sensual. É, E é o que ele falou quando ele trocou. Por motivos que me satisfazem, essa carta foi trocada. Foda-se, tipo, por motivos que me satisfazem, essa carta foi trocada pela justiça, que geralmente tem o número 8. Como a variação não possui nenhum significado para o leitor, não há necessidade de explicações. olha isso, tipo assim, foi porque eu quis, Que eu pronto. quis. E o que eu não concordo, porque eu acho que o 8 realmente fala desse lugar do infinito, né? Da lei universal, do dar e receber, da causa e consequência. Eu acho que até faz muito mais sentido estar conectado mesmo o 8 com essa justiça do que com a força, né? É. A gente vai tentando. E assim, outros também mantiveram essa troca, né? O Crowley também, né, manteve essa troca, só que todos eles eram dessa galera desse rolê do ocultismo. Eles estavam nesse rolê aí dessas ordens mais esotéricas, então eles mantiveram essa troca, tá? Então tem isso, porque quando, por exemplo, quando eu faço o jogo da mandala astrológica e eu vou calcular algum arcano oculto, né, que é através da soma dos números, eu pego o número original da justiça, que é o número 8, eu não faço com a soma com o número 11. Por mais que eu use esse tarô para atender, porque eu gosto mais das imagens dele, então eu uso mais esse, mas eu retomo a numeração original. Então é interessante a gente saber disso, porque, por exemplo, quando você vai se aprofundando mais, você vai fazendo esses cálculos aí de arcanos ocultos, você entender o que também que faz sentido para você.
Tenho uma Uma dúvida. per- Tem que ter mediunidade para jogar? Então, todo mundo tem mediunidade. Todo mundo tem. todo mundo é. Você pode É desenvolver isso ou que a gente não. evidente, tipo, não tem. Mas assim, eu acho que o tarô, os oráculos, eles te ajudam muito a desenvolver mais essa mediunidade. Essa intuição. A minha, eu acho que é uma mediunidade intuitiva, por exemplo. Às vezes, intuitivamente, eu consigo antecipar algumas coisas, ouvir respostas, né? Mas eu acho que é isso, assim, não precisa ter. Todos nós temos inconsciente, então todos nós somos capazes de jogar tarô, de ler, E é, né? inter... e Os é oráculos E falar assim, quando você está ali com a pessoa, né, você está ali criando um campo, você está estabelecendo uma conexão. Então, o fato de você estar presente, mas realmente presente, não estar pensando em outras coisas, você está ali conectado, você começa a intuir, você começa a sentir, perceber. Mas é isso, quanto mais você também meditar, quanto mais você começar a se dedicar para perceber o que você está sentindo, ter esses momentos, é, mais você vai se afinar e desenvolver essa mediunidade que todo mundo tem. que é estar presente. No final, todas essas ferramentas, né? É você estar presente e não usar do seu lado consciente ou do seu ego para julgar aquela informação. É, Então, a mediunidade, ela é muito do tipo, você se permitir receber essas informações e a gente está recebendo o tempo todo, né? Dos astros, da galáxia, né? Como a gente falou, desse universo que também está muito próximo da gente. E aí é você não questionar essa informação que está vindo, deixar ela vir. Então, assim, não precisa, né? Realmente, essa é uma forma de desenvolver sua mediunidade. No final das contas. e aqui a T. Maiara está falando. Tanto as colunas da Papisa são boas e Jaquim, duas colunas encontradas na maçonaria. Tem livro que fala que é do Templo de Salomão. Estou aqui pesquisando a Papisa, não estou encontrando aqui no meu tarô. Não sei onde eu deixei ela, mas você tem aí fácil para mostrar? Eu tenho aqui a Aí, do Heider, são os dois pilares, né? Um é o claro e que ela escuro, falou, que né? fala muito dessas dualidades aí, né? É o arcano 2, dual, dualidade, então, O Yin e o Yang dentro dela, sim, os assim. dois. Eu amo essa carta da Papisa, assim, porque, enfim, né, falando dessas simbologias, ela tá com o livro na mão, né, aqui tá escrito até que é a Torá, mas é isso, às vezes eu falo, ela pode estar lendo, ela pode estar escrevendo esse livro, né, porque a Papisa, para mim, tem muito esse lugar de a atividade dela interna tá muito grande, mas às vezes ela não tá falando, assim, e essa comunicação não é pela fala, é por outras vias, pode ser pela escrita, e aí, às vezes, quando ela vem assim para as pessoas que eu leio, né, eu acabo incentivando esse lugar e eles acham essa forma de expressão desse conteúdo que está bem ativo internamente também. Um conhecimento aí mais sutil, uma percepção interna. E às vezes, quando você começa a escrever, você apenas solta e começa a escrever, você começa a ter uns insights, uma percepção, você começa a colocar para fora, mas é muito isso de não racionalizar. Às vezes, a prática de você ter um diário e colocar as coisas para fora começa a vir muita coisa aí que você nem imagina, né? Um outro tarô que eu separei aqui, opa, que é o Nosotras Tarô, tem essa papisa ou sacerdotisa. Olha que interessante, aqui ela não tem um livro, mas tem uma espécie de uma água saindo da mão dela. E tem essa lua também. Então a papisa ela tem essa coisa da intuição, né? Tem essa coisa mais de um lado feminino, yin, e a água tem muito essa relação aí, né? Desse tipo de intuição que ela é mais sensitiva. Ela não é aquela intuição de paus, né? Que é aquele insight que apenas você sabe que é visionário. A intuição da papisa ela é uma coisa mais introspectiva, que vem de dentro, vem de perceber, às vezes, a atmosfera de um lugar, a sutileza, a percepção mais emocional, né? Que é da água. Essa é uma intuição, por exemplo, de copas. Né? A intuição de copas ela é mais sensível, Tipo, essa fluidez dessa a arte, essa fluidez. intuição que permite ser fluida
A intuição de Paus, né, elemento fogo, ela é aquela intuição que é tipo um insight, vem como um raio, você sabe, você tem certeza. É tipo uma coisa mais, é outro tipo aí de intuição. Gostaria de saber a que ponto vocês se sentem à vontade para intuir e deduzir sobre a vida pessoal do consulente. Devemos passar a mensagem dos arcanos, mas o quanto podemos ajudar numa interpretação? Live lindíssima. Maravilhosa sua pergunta, gostei muito. Eu... Quer começar a responder, Fê? Responde aí, que estou falando demais. Segurar o Mercúrio em Sagitário aqui. A mestre sempre falava para a gente, né, seguir bem a questão do simbolismo, né, dos arcanos. Eu acho que a intuição, né, ela vem, com certeza, e ela acaba respondendo muita coisa, mas eu acho que para você até entender, eu acho que vem de um questionamento, né? Você perguntar para o consulente, tá, isso está acontecendo ou não na tua vida? Se você achar que essa intuição de alguma forma vai agregar, gente, se a informação não for agregar, e você cair nesse papel de, né, eu quero ajudar os outros e acaba interferindo demais na vida da pessoa, não é o melhor caminho. Então, tem que entender muito a sutileza dessa intuição. E às vezes eu trago ela para o consulente como um questionamento. Assim, será que isso está acontecendo na sua vida? Como é que você enxerga esse lugar? E aí ela deixa a pessoa também responder a partir disso. E isso muitas vezes reafirma, assim, né? Porque, né, quando a gente está abrindo essa mediunidade que a gente está falando, né? Eu também acho que é um exercício, né? A criatividade, a mediunidade. Então, a gente precisa exercitar para poder se conectar com o lugar. Mas eu olho muito dessa forma. Às vezes tem coisa que eu sinto ali, eu percebo alguma coisa, e às vezes eu pergunto, falo, por acaso tem sentido isso para você? Eu faço a pergunta, mas é importante às vezes a gente validar o que a gente está intuindo, porque aquilo enriquece também a leitura. Né? A sua própria intuição, a sua própria conexão, ela vai enriquecer muito mais. Às vezes é aquilo que a pessoa precisa ouvir, é essa mensagem. Então, uma coisa que quando eu antes de começar a atender, né, eu faço uma meditação, faço uma preparação e eu peço para que eu sirva como um canal e eu trago aquelas mensagens que auxiliem a pessoa. Então eu valido o que eu estou sentindo, o que eu estou intuindo. Eu falo a informação, mas eu falo perguntando se faz um sentido por acaso, nanana, isso daqui, porque aqui tem tal arcano, nanana, e pode significar isso. Tem sentido para você? Que aí você não vai também, às vezes, atravessando muito a pessoa e às vezes ela também traz uma coisa para você, porque você também não é uma vidente. Se a pessoa, quanto mais ela trouxer de informação sobre a vida dela, isso vai ajudar você com os símbolos do tarô também explicar e enriquecer para que ela entenda o momento talvez que ela esteja atravessando. Eu acho que a pergunta que eu mais faço para as pessoas, isso faz sentido para você, que é bem da forma que validando mesmo a informação que está aqui. E aprendendo também com a sua intuição, né? Entendendo como ela se contextualiza ou não. E a pessoa também tem a própria intuição, né, no meio do jogo. Eu também faço essa preparação, né? Eu sou vegetariana também, então eu abro os canais. Eu peço também para ser um canal de informação que chega através de mim ou da pessoa. Então, acho que é você fazendo essa Exato. Amei essa pergunta. Gente, a gente já está acabando, passou rápido. Eu ia mostrar esse outro aqui, mas eu já fiz vídeo dele, então não sei. Mas é o tarô que eu gosto muito, que ele só traz... bastante nas consultas, até com homem, assim, eu vou usar um tarô feminista, tá? E aí tá sendo legal, realmente. Esse tarô ele é bacana, né? Porque em vez ele coloca todos os arcanos com o nome de... Então, em vez do louco, fica a louca, né? Tem aqui a Anima Mundi, que é um arcano que só tem nesse. Que elas fizeram a mais, né? Essa potência esse criativa. Ó, tem o universo em vez do mundo. E tem um que eu adoro dos menores, que é esse 8 de paus, gente. Essas bruxinhas aqui voando. Eu acho maravilhoso esse. Acho demais. Eu também. Mas assim, são infinitos
Então, tem tanto deck, tem tanto tarô, gente, que assim, é aquilo, o que você se afina mais, o que faz mais sentido para você, o que você tem mais conexão, não existe um certo e errado, tá? Mas eu sempre aconselho muito quem está querendo se estudar, se aprofundar, recorrer aí ao de Marselha, entender a origem, entender um pouquinho mais do Rider-Waite também, que é um dos mais populares, né? Entender o que é esse tarô, né? Por exemplo, o tarô mitológico, que é um dos mais populares, ele faz uma relação direta com os mitos, né? Então é sempre importante você entender um pouco mais na medida que você for se aprofundando e aí estudando. E é isso, gente. Quem tem mais pergunta? Fê, quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que é isso, assim, né? Permitam-se ver esses simbolismos na sua vida, como eu falei, muitas coisas podem ser oráculos, né? Os oráculos são essas bússolas, essa guiança, e foi a forma que o tarô entrou na minha vida, né? Como uma bússola mesmo. Então, e aí vai permitindo se conectar com as coisas, né? Como a Cris falou, assim, vai sentindo o que você acha que faz sentido para você nesse momento. E aí, às vezes, a gente vai mudando também ao longo da vida, e vai mudando, vai Começa com entrando tarô e mais. depois com outro. Então, assim, e hoje até junto numerologia, junto várias coisas que eu acho que vai acrescentando e vão trazendo informações ali, né? A própria astrologia, como faço. Então, assim, no final, Fernanda, acredito que tudo se conversa. Mas aí você vai entendendo que qual é o momento que eu uso cada oráculo, né? Tem um momento para usar as cartas xamânicas, tem um momento que eu quero acessar o meu animal de poder, tem um momento que eu quero acessar uma outra informação. Então, é entendendo essas gamas de ferramentas e para que elas vão servir, né? Em Exato. determinado momento. Então é isso, gente. Ó, já começou o cronometrar aqui, que tu vai acabar. O Instagram tá me avisando. Pelo convite, para que a gente faça outro. Quem sabe a gente faz outra com outro tema. Quem tiver uma sugestão aí também pode enviar pra gente. E é isso. Obrigada a vocês aí que participaram pelo seu tempo e atenção. Vai ficar gravada essa live, tá bom? Tchau, Obrigada. gente. Tchau, Ei. gente. Obrigada.